Olá pessoal, é com grande satisfação que estamos mais uma vez aqui em nosso canal O Servo para comentar a história dos hinos da nossa querida harpa cristã. E nesse momento tão especial, vamos falar um pouco da história do hino Castelo Forte, o hino da harpa cristã número 581. Vale a pena mencionar também que ele está localizado nos inários das igrejas batistas, o famoso cantor cristão número 323, no inário das igrejas adventistas, no número 33, e também no inário presbiteriano Novo Cântico, no número 155. Este é um hino muito conhecido, que fez parte da Reforma Protestante pelo nosso famoso Martinho Lutero, e nesta oportunidade vamos falar como surgiu o hino Castelo Forte. E a história começa assim. O hino é em Festburg, Fortaleza Poderosa ou Castelo Forte no alemão, é um dos mais importantes e belos hinos da história do cristianismo. Seu autor, o ex-monge agostiniano Martinho Lutero, foi um homem usado por Deus para iniciar a Reforma Protestante, evento que afetou a cristandade para sempre e o Ocidente como um todo, inaugurando o mundo moderno. Esse hino, cuja letra e melodia são de Lutero, era considerado pelos primeiros reformadores um hino de batalha da Reforma. E o célere poeta lírico alemão Christian Johann Heinrich Heine costumava denominá-lo ainda e com propriedade de a Marseillaise da Reforma, numa alusão ao hino nacional francês, que é uma canção de batalha. Segundo informa Heinrich Heine, esse hino foi composto por Lutero por volta de 1521, por ocasião de sua convocação para a histórica Dieta de Worms. Dieta era o nome dado às assembleias políticas da época, onde assuntos de interesse do reino eram discutidos e também era, em casos especiais, dado a pessoas acusadas o direito de se defenderem perante os membros ilustres de uma assembleia especialmente convocada, uma cúpula oficial, que depois discutiria o assunto para dar o seu parecer, que valeria como lei. A tal dieta foi convocada pelo imperador Carlos V para os dias 27 de janeiro a 25 de maio de 1521, na cidade de Worms. E dentre os assuntos a serem discutidos, o principal era a polêmica em torno dos ensinos de Lutero. Para garantir a segurança de Lutero, foi-lhe dado um salvo-conduto, uma garantia legal dada pelo imperador de que o ex-monge agostiniano poderia se defender naquele lugar sem medo de sair de lá para execução. O problema é que nem sempre esse tipo de documento era uma perfeita garantia, já que em 1415 o pré-reformador Johannes Huss, em situação semelhante, mesmo com o salvo-conduto do imperador da Boêmia, saiu do concílio de Constança, na Alemanha, diretamente para a cadeia e de lá para a fogueira. Por isso, muitos companheiros de Lutero instaram para que ele não fosse. Segundo a maioria dos hinólogos, teria sido nessa época a detenção sobre se ele deveria ir ou não a Worms, que Lutero concebeu um hino em Festburg. Depois de orar sobre sua convocação, o reformador alemão sentiu que deveria ir à dieta e declarou: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu ali entrarei. A inspiração para o hino surgiu durante a sua preparação espiritual para ir àquele lugar. Contava Lutero que foi na leitura do Salmo 46 que ele recebeu a inspiração para compor este hino. Afirma esse poderoso salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude
e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Após ler esse belíssimo salmo, que fala sobre a fé perfeita em Deus, mesmo em meio às situações mais aterradoras, Lutero, com seu coração ainda inflamado, pôs-se a escrever a poesia de Em Festburg e em seguida uma melodia para ela. Uma tradução do alemão para o português da letra original seria mais ou menos assim: uma poderosa fortaleza é o nosso Deus, boa defesa e armas de ataque. Ele nos ajuda a libertar de toda angústia que a nós tem agora afetado. O velho inimigo, o mal, agora significa desgraça mortal. Ele tem poder grande e é muito esperto. Sua defesa é cruel, na terra não há igual. Com o nosso poder nada pode ser feito. Estamos muito perto de perder. Mas há um homem certo para essa disputa, a quem o próprio Deus elegeu. Pergunta a você, quem é este? Seu nome é Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, e não há nenhum outro Deus. Ele manterá o campo. E se o mundo estiver cheio de demônios que nos querem devorar, não tenhamos, portanto, tanto medo, teremos sucesso ainda. O príncipe deste mundo, quão terrível se faz, porém ele não poderá fazer nada, pois já está julgado. E uma pequena palavra pode derrubá-lo. A palavra ainda ficará, permaneçamos gratos por ela. E ele estará à vontade sobre a situação, com seus dons e o espírito. Que leve o nosso corpo, os bens, a fama, crianças e esposa. Pois, embora tudo isso vá, eles não têm nada a ganhar, mas o reino será nosso. Após compor esse belíssimo hino e depois de ordenar todas as coisas relativas ao seu trabalho para o caso de ele não voltar, Lutero partiu para Worms, onde se apresentaria nos dias 16 a 18 de abril daquele ano. O missionário norte-americano Orlando Spencer Bayer, em seu clássico Heróis da Fé, relata o que ocorreu no trajeto de Lutero a Worms e descreve o momento em que esse hino foi provavelmente apresentado ao mundo pela primeira vez, no dia 16 de abril de 1521. Na sua viagem para Worms, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se da carroça em que viajava e cantou um hino de sua autoria em Festburg, do português Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da Reforma. O poeta alemão Heinrich Heine ainda acrescenta que os colegas que acompanhavam Lutero naquela viagem também cantaram o hino efusivamente com seu líder enquanto entravam com ele pelas portas de Worms, de pé sobre aquela carroça, atraindo a atenção da multidão que se juntou à sua chegada.
Um cântico de guerra foi esse hino com o qual ele e seus colegas entraram em Worms. A velha catedral tremeu ao som destas novas notas e os pássaros foram espantados dos seus esconderijos nas torres. Este hino, conhecido como a Marselhesa da Reforma, conserva até hoje o seu poder e poderemos usá-lo ainda em outro conflito semelhante. Boy relata ainda que Lutero, ao entrar, por fim, na cidade, estava acompanhado de uma multidão maior do que a fora ao encontro de Carlos V. Como estabelecido na convocação, lá estava Lutero em frente à Assembleia para se defender. Ela era composta do imperador Carlos V, Johann Eck, delegado do Papa, ex-colega de Lutero e agora seu grande opositor, 6 eleitores do Império, 25 duques, 8 margraves, 30 cardeais e bispos que estavam ansiosos para ver o fim do reformador, 7 embaixadores, os representantes de 10 cidades do Império e um grande número de príncipes, condes e barões. Depois de uma longa introdução ao assunto, Johann Eck mostrou a Lutero uma mesa repleta de cópias de seus manuscritos e perguntou-lhes se eram seus mesmos e se acreditavam naquilo que eles diziam. Percebendo que não teria chance de se defender como gostaria, ele pediu tempo à Assembleia para pensar em uma resposta, o que lhe foi concedido. Então retirou-se para seu quarto em Worms, consultou seus companheiros e foi orar. Lutero orou a noite inteira. Conta Boyer. Lutero passou a noite anterior em vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus amigos ouviu-o orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenham eu com os grandes da terra. É a tua casa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio, ó Deus, meu Deus. Vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheia de demônios. E se meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Então, ao apresentar-se no dia seguinte, Johann Eck, sem introduções, perguntou-lhe diretamente: Lutero, repeles seus livros e os erros que eles contêm? A resposta do reformador ficou para a posteridade. Se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, uma vez que não creio somente nos papas e concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros. Pelos textos das Sagradas Escrituras que citei, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Diante da insistência de Eck, Lutero ainda acrescentaria terminantemente: não posso fazer outra coisa, essa é a minha posição, Deus me ajude, amém. Conta-se que, ao voltar aos seus aposentos em Worms, o reformador levantou as mãos aos céus e exclamou: está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. Em poucos minutos, a notícia da resposta de Lutero correu em Worms, que se alvoroçou. Em poucas horas, a sua resposta ousada foi publicada e espalhada pelo povo em Worms e cidades próximas. Lutero deixaria Worms logo depois.
sendo raptado pelos servos do príncipe da Saxônia, que, sabendo que o reformador seria condenado, resolveu escondê-lo por um tempo, período no qual Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu a primeira gramática alemã. E o protestantismo avançou, tornando-se uma realidade e espalhando-se pela Europa e o mundo. Séculos depois, John Eck só é lembrado raramente por ter confrontado Lutero. Este, porém, tem o seu nome lembrado e honrado até hoje, tendo sido consagrado na galeria dos grandes heróis da fé da história. E o seu hino em Festburg também seria eternizado nos corações. A enóloga metodista Ethel Darcy Hahn conta que, logo depois de Lutero compô-lo, este canto se espalhou por toda a terra e tornou-se o hino nacional da Alemanha protestante, ao ponto de os inimigos de Lutero afirmarem irados: o povo inteiro está cantando para essa nova doutrina. 500 anos depois, em quase todos os países onde o protestantismo já chegou, há versões deste hino. Hahn disse que em Festburg era cantado diariamente por Lutero e seus companheiros. Registra o himnólogo batista Bill Witcher que, naqueles anos de tensão da reforma, Martinho Lutero, em tempos de dificuldades e provações, sempre se virava para seu companheiro Felipe Melanchthon e dizia: "Vamos, Felipe, cantemos o Salmo 43, 6. Então cantavam Castelo Forte. Hahn destaca ainda que Lutero era não somente um poeta, mas também um musicista. Era bom cantor e tocava bem flauta. Itcher descreve como excelente musicista e lembra que o reformador é ainda autor de 37 hinos. Todos esses hinos foram especialmente compostos para serem cantados na igreja e 2 deles foram também baseados em salmos. Aliás, um fato pouco ressaltado hoje em dia e que Hahn lembra com propriedade é que Lutero foi também o pai do cantor congregacional, pois antes da reforma não era costume a congregação cantar hinos. De fato, os que haviam eram todos cantados em latim e pelos oficiais da igreja. Lutero, porém, pensava que os cristãos deveriam entender o que era dito na igreja. Então traduziu a Bíblia para a língua do povo, o alemão, e também escreveu hinos para o povo cantar em sua própria língua. Conta-se que em Freiburg foi cantado por Lutero também em 1523, quando ele soube que 2 jovens haviam sido queimados em Bruxelas por se declararem seguidores das doutrinas da reforma. Em agosto de 1527, ao saber da execução do seu amigo Leonard Kaiser por defender a causa protestante, ocasião em que Lutero dedicou esse hino à memória do seu amigo. Em 1529, em Freiburg, seria cantado pelos príncipes protestantes ao apresentar seu protesto ao imperador Carlos V na Dieta de Speyer, em 1530, quando os mesmos entraram em Augsburg para a dieta naquela cidade, onde a Confissão de Habsburg foi apresentada. Ele seria ainda cantado pelo exército de Gustavo Adolfo antes da Batalha de Breitenfeld, em 17 de setembro de 1631. Sobre a qualidade musical de Em Freiburg, o enólogo metodista Robert McCutcheon escreveria: "É excelente em todos os sentidos, é empolgante e tem dignidade, unidade e autoridade raramente inigualados. Não é à toa que grandes compositores da história usaram esse hino ou sua melodia em algumas de suas mais importantes obras. O músico Johann Sebastian Bach, por exemplo, usou esse hino para criar a sua cantata sacra em homenagem à reforma protestante, denominada Em Freiburg ist unser Gott. Em português, Castelo Forte é o nosso Deus, ou Poderosa Fortaleza é o nosso Deus. Primeiros versos do hino de Lutero. Bem, amados irmãos, diante dessa maravilhosa história, podemos ver como surgiu o nosso querido hino Castelo Forte, um hino muito bonito, um hino forte, um hino de guerra,
Um hino que representou e simboliza a nossa reforma protestante. Que venhamos sempre lembrar da reforma protestante, lembrar deste hino e cantá-lo sempre que esta memória vier à tona. Agradecemos a todos que escutaram essa história, essa linda história, e pedimos para aqueles que gostaram, se inscrevam em nosso canal, coloque seu like, para que novos hinos e novas histórias possam ser cantadas para a glória do nosso Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.